Então, o vídeo de hoje deu um trabalho gigantesco para fazer, porque eu resolvi fazer um negócio diferente. Vocês viram aí que saíram aquelas listas, né, do The New York Times, sim, listas, porque primeiro saiu a primeira lista com os 100 melhores livros do século XXI, e depois saiu isso de acordo com os critérios deles, e claro, né, a escolha foram de editores, alguns autores, inclusive tinha livros ali dentro de o próprio autor talvez tenha colocado, votou no próprio livro, né? Eu acho que eles deviam ter feito um critério que o autor não poderia votar no seu próprio livro. Enfim, então teve essa primeira lista que gerou uma polêmica enorme. Depois eles lançaram a segunda lista, mas essa lista era um pouco mais condizente porque era de acordo com os leitores ali do The New York Times, então estava um pouco mais, podemos dizer, sincera, de acordo com o público geral, né? E no vídeo de hoje eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi fazer uma lista própria dos melhores do século XXI. Mas não serão 100 livros. Eu só escolhi 10 livros porque 100 seria demais e esse vídeo ia ficar gigantesco. Eu não teria nem espaço para isso, porque eu gosto de mostrar os livros, tá? E falar um pouco deles. Então seria mais um filme ao invés de um curta-metragem, sei lá, ao invés de um vídeo rapidinho, né? Então, o vídeo de hoje é os 10 livros, os 10 melhores livros do século XXI, de acordo com a minha pessoa. Sim, eu vou falar dos critérios o que eu adotei para escolher esses livros. Vem comigo saber porque essa lista tá boa demais. Eu amei fazer, deu um trabalho gigantesco e até agora ainda tem aquela dúvida. Eu poderia ter colocado aquele, não, sabe? Enfim, vem comigo. Já vai se inscrever no canal, já dá aquele like e vamos pro vídeo. Então, eu adotei vários critérios para isso, né? Como eu disse, eu ainda estou com muita dúvida que eu poderia ter colocado algum outro livro que eu gosto muito, mas eu segui alguns critérios. Até anotei aqui no meu caderninho, que até eu recebi da Companhia das Letras, né? Aquele caderninho rosa. Enfim, vamos lá. As regras, inclusive as regras são um pouco parecidas, são bem parecidas com os que o The New York Times adotou, só que eu adaptei para o nosso português, para o nosso Brasil. Então, a regra, livros lançados entre 2000 a 2024, livros lançados em língua portuguesa, pode ser tradução, tá? Então, a tradução que foi feita entre 2000 a 2024 tá valendo. E a partir, o lançamento tem que ser a partir de janeiro do ano 2000, para cá, tá? E aí, eu acho que é só isso. Sim, outro critério que eu quis adotar para ficar bastante pessoal, eu acho que de uma forma bem sincera, eu só vou indicar, aliás, eu só coloquei na lista livros que eu li, tá? Então vocês podem questionar, Christian, tá faltando livro tal, mas provavelmente possa ser que eu não tenha lido. Então eu adotei esse critério que eu achei mais interessante, enfim. Então vamos nessa, né? Os 10 livros, eu vou começar de trás para frente para vocês sentirem um pouco ali de euforia para saber quem é o primeiro lugar. Sim, foi difícil fazer esse ranking, viu? Eu demorei dias pensando, não, eu vou botar esse em primeiro lugar, esse em segundo, não, eu vou tirar esse livro e vou inserir outro. Então ficou aquela confusão e até agora ainda tô com essa confusão aqui na mente, porque eu poderia ter inserido o livro tal e não inseri, né? Mas vamos lá, é isso mesmo. Eu vou começar com o 10º, que é O Defeito de Cor, nosso épico colossal, escrito pela Ana Maria Gonçalves. Esse ano eu fiz uma leitura coletiva desse livro lá no meu Catarse e eu gostei muito. Eu não amei, mas eu gostei. E eu não amei, até nem fiz vídeo sobre ele, eu preciso inclusive fazer um vídeo detalhado contando minha experiência sobre essa história, um pouco dessa história. Tem algumas partes do livro que se tornou repetitivo, cansativo, mas tudo bem, gente, é um épico nosso, eu gostei bastante, aqui a gente vai acompanhar a história de Kindê, inclusive essa obra foi adaptada, né, para virar, né, e virou, inclusive, se transformou aí em enredo da escola de samba, então, desse ano, viu? E ficou muito comentado, e quando teve o desfile, esgotou, foi bem difícil de achar, enfim. E nessa época a gente estava lendo
Um defeito de cor, e foi maravilhoso poder ver o desfile e saber, aquele elemento ali do desfile é tal trecho do livro, então foi maravilhoso. E aí, aqui tem a história da Ed Kinde, desde ali da sua saída da África, juntamente com a sua avó, com a sua irmã. Então, elas foram ali, né, pegas na... eu não quero contar todo o contexto da história, porque senão vocês vão perder um pouco das surpresas, né? Mas elas são capturadas ali já no porto praticamente, porque as meninas eram bastante curiosas. Então elas foram para o Brasil. A priori elas não sabiam para onde iriam, enfim. E aí esse navio negreiro levando essas meninas e a avó dela. No meio do caminho acontecem algumas coisas horríveis. E aí lá ela chega e se depara com aquele novo mundo, aquele novo país, onde ela não sabia o idioma, onde não sabia a cultura, e ela tem que se deparar com a nova cultura, e a gente vai acompanhar aqui a história dela desde ali de criança, sendo capturada, até a sua velhice. É lindo, é belíssimo, é uma viagem no tempo, é tanta coisa interessante, é cultura do mais alto grau. Tem nesse livro, eu amo muito mesmo essa história, muito boa. Essa história ainda está assim, reverberando na minha mente, tem muita coisa ainda para eu processar sobre ela, mas eu quero fazer um vídeo ainda este ano sobre esse livro, que foi uma leitura assim, belíssima, tá? Nono, A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, que eu li não faz muito tempo. Eu amei. Eu li o ano passado. Gente, que livro! E olha, faz muitos anos que eu tenho essa edição aqui na minha estante, no meu acervo. E eu fiquei me perguntando quando eu li, disse, por que eu não peguei esse livro logo? Por que eu não peguei? Então, eu peguei e devorei isso aqui. É maravilhoso, a Socorro Racioli, aqui do Ceará, né? Aqui pertinho. E vai contar essa história no que se passa no interior do Ceará. Tem vídeo aqui no canal, vou até deixar aqui nos cards. Se passa no interior do Ceará, onde estavam construindo uma cabeça de Santo Antônio e essa cabeça rola lá de cima e aí fica abandonada ali embaixo. É interessante que após isso, né, meio que eles acreditaram que a cidade estaria amaldiçoada. E a cidade foi cada vez ficando mais vazia, porque o intuito de construir essa estátua, né, ali, a imagem de Santo Antônio em cima daquele monte, seria para atrair essa questão do turismo religioso. Mas um belo dia, um jovem ali, meio que forasteiro, chega na cidade e não tem onde se abriga dentro da cabeça do santo. E ele acorda com vozes ali, ele acha que isso vem da sua mente, mas não. Ele começa a ouvir rezas, sim, preces ali, de orações de pessoas pedindo para casar, pedindo um relacionamento. E ele descobre e a história fica maravilhosa. Daí então é coisa assim. A genialidade dessa mulher não tenho nem como mensurar, de tão interessante. Então vocês vão ver isso aqui de forma mais. Olha, vejam lá o meu vídeo, depois leiam esse livro, é genial, tá? Não posso nem dizer mais, senão vou acabar dando spoiler. O oitavo, né? O oitavo é este livro do Karl-Ove Knausgaard, que foi lançado inclusive em 2015. Eu li, acho que logo quando foi lançado, inclusive nem foi nessa edição, foi uma edição menor, aí depois começaram a lançar a série, né? Aí eles meio que padronizaram o tamanho. Mas Karl-Ove Knausgaard nos traz essa pérola aqui que eu adoro, A Morte do Pai, que é o volume 1 dessa série chamada Minha Luta, que compõe 6 livros, o último é gigantesco. A gente vai acompanhar aqui a história dele, sim, é uma espécie de autobiografia, mas não se chama autobiografia porque é uma vertente da literatura bem interessante, inclusive bastante moderna, porque muita gente está adotando isso chamado autoficção, ou seja, você pega a sua vida lá e meio que coloca alguns floreios, alguma coisa de ficção, e ficou lindo, maravilhoso. Eu adorei acompanhar aqui a história do Karl-Ove Knausgaard e essa relação dele com o pai. Ele vai contar aqui a morte do pai de forma muito orgânica, ele traz elementos aqui da medicina, da biologia, da química, então eu amo muito. Então eu super recomendo essa leitura e eu achei propício trazer ele
para essa lista, né, dos 10 melhores livros do século XXI, segundo a minha pessoa, né? Então, vamos lá para o sétimo. O sétimo não poderia ser outro, tá? É O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Souza Vidiada. Eu gosto bastante desse livro. Tem vídeo aqui no canal. A Camila, ela vai trazer aqui essa vivência dela. Também tem esse ar autobiográfico. Ali em Córdoba, toda aquela vivência das travestis ali, a questão da sua sobrevivência, da sua subsistência, os preconceitos e tudo que ela passou ali, a relação com a família. Gente, é genial isso aqui, é tanta informação que você sai assim, socorro, eu não sabia de tudo isso. Então vale muito a pena a leitura desse livro. Tem vídeo aqui no canal que eu explico de forma mais profunda essa história maravilhosa, tá? Vamos lá. O sexto, né? O sexto eu não achei o livro, já rodei, mas deve estar por aí. Mas eu vou deixar aqui a capinha, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de Rosa Monteiro. Eu sou apaixonado por esse livro. Eu comecei a ler, devorei também, porque é um livro que me marcou demais. Ele vai trazer esse tema do luto, mas de uma forma muito diferente, que eu nunca tinha visto antes. E que forma seria essa, né? Ela pega a sua história, né? Ela vai contar a história da perda, né? Que ela perde ali o marido e tem todo o processo do luto. Em contrapartida, ela vai também comentar ali a história da Marie Curie, né? Aquela assim, grande cientista que descobriu o rádio. E é bem interessante isso, porque a Marie Curie, ela vai contar toda essa história, ela vai meio que fazer um paralelo entre a vida dela e a vida dessa cientista polonesa, em que o marido também faleceu, vítima ali das circunstâncias, né, claro, da contaminação, da radioatividade, mas também por causa de um acidente que ocorreu. Foi chocante. Então ela vai contar tudo isso e ela vai, e é claro, ela vai explanar sobre o processo do luto. Então ela pega o processo do luto dela e meio que se mistura ali com a história dessas grandes cientistas. É maravilhoso você acompanhar essas duas histórias, esses paralelos. Tem momentos em que as histórias se cruzam. Eu achei genial e para mim um dos melhores. Eu muito favoritado, eu gosto demais desse livro. O próximo, né, o quinto, aliás, vamos para os 5, né, melhores. Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Assim que lançou, eu não li, acho que demorou alguns meses para eu ler, então aqui a gente vai acompanhar a história de Bibiane Belonísia. É gigantesco esse livro, eu gosto demais. Eu tive a oportunidade de encontrar o Itamar, né, aqui em Natal. Ele veio para um evento literário que teve e eu gostei demais. Foi esse ano que eu encontrei. Eu assim, sempre falava com o Itamar nas redes sociais. Teve uma live exclusiva, né, dos influenciadores, logo no lançamento de Salvar o Fogo, que aí a editora Todavia me chamou, me convidou e eu tive a oportunidade de conversar com ele também. Então, mas nunca tive esse contato físico, né? Abracei uma pessoa gigantesca, dá para ver a humildade dele. Então, eu gostei bastante desse encontro. E aí eu li, né, esse livro, O Torturado, há algum tempo atrás. Eu adorei Torturado. Aqui vai acompanhar a história de Bibiane Belonísia, essas duas mulheres assim incríveis e que me fez abrir muito a mente. É um romance muito ruralista, né? Posso dizer essa questão mais rural, porque nos romances contemporâneos, né, que a gente lê normalmente, a gente percebe que essa questão do rural ela é um pouco deixada de lado, né? A gente vê muito a questão da capital, urbana, mas a questão rural aqui, claro, tem muitos elementos dessa questão do colonialismo, questões do preconceito, né? Enfim, é genial, é gigantesco esse livro, é fenomenal. Eu gosto muito, sobretudo porque a forma como o Itamar Vieira conduziu essa história ali na Bahia, em todos os elementos da cultura do nosso país, a gente vê aqui. É muito lindo isso aqui, então vale a pena
a leitura de Torturado. E o próximo livro, que é o quarto, já estamos chegando aí no primeiro, mas o próximo livro, o quarto, marcou muito a minha história aqui no canal, porque foi um dos primeiros livros que eu li, resenhei aqui, eu nem sabia falar direito, mais ou menos assim. E aí, esse livro me marcou de um jeito tão profundo, porque até hoje ainda essa história reverbera em minha mente. O livro é O Holocausto Brasileiro, de Daniel Arbex. Eu não tenho mais essa edição, porque eu li uma edição bem antiga, em uma outra editora, agora ela foi relançada pela Intrínseca, que é a nova editora da autora. Esse livro me marcou tanto, que conta a história ali, né, ela vai fazer uma espécie de denúncia desse manicômio em Barbacena, onde as pessoas eram maltratadas, o modo ali do tratamento, né, psiquiátrico para as pessoas era totalmente errôneo. Então, tantos absurdos que acontece ali, eu não quero nem detalhar aqui, só lendo para sentir. Mas é um livro que eu chorei bastante, fiquei muito mal, me emocionei bastante. Mas é um livro que abre os olhos de muita gente, é um livro chocante, foi adaptado, virou documentário, se eu não estou enganado. Então, é um livro gigantesco, muito bem escrito, cheio de documentos, muita coisa interessante. A gente observa ali a despersonificação da figura humana, então é interessante ler esse livro. Eu acho que é uma das leituras, posso até dizer, meio que obrigatórias para a compreensão, né, da saúde no nosso país, antes do SUS, porque aconteceu bem antes do SUS, né? Enfim, 3, vamos para o top 3. O terceiro livro é Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Ganhou o Nobel de Literatura em 2015. Eu lembro que assim que lançou no Brasil, eu corri para ler isso aqui. Até recebi a edição da Companhia das Letras, na época eu acho que já era parceiro da Companhia das Letras. Eu recebi, eu devorei isso aqui, é um livraço que aqui vai contar aqui são história, até falar aqui, a história oral do desastre nuclear de Chernobyl. Ela fez várias entrevistas aqui, a Svetlana, desses sobreviventes, né, desse desastre lá em Chernobyl. É interessantíssimo, é muito forte alguns depoimentos. Há pessoas ainda que moram ali nas redondezas, então não conseguiu abandonar aquele lugar. E mostra também toda essa questão da contaminação, do desastre. Até hoje ainda muita gente é prejudicada por isso, né? A contaminação ainda ronda ali. É maravilhoso, você não consegue parar de ler, é bastante forte, porque ela vai contar de fato, desde ali uns trechos do momento do desastre, aos sobreviventes, muitos que já morreram, então gigantesco também, eu sempre enfatizo, esse livro é muito fora da caixinha, assim, você precisa ler, porque é muito bom, impecável, muito bem escrito. Eu acho que a pesquisa que ela fez aqui também é bastante detalhada, bem profunda, então vale muito a pena e foi muito merecido ela ter ganhado o Nobel de Literatura, porque todos os livros que eu li da Svetlana até então são muito bons. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é muito bom. Os outros que fala sobre o fim do homem soviético, né, que fala também daquelas pessoas ali que sobreviveram e estavam num momento ali durante a União Soviética. Enfim, gente, é maravilhoso, tá? Agora vamos para os dois últimos. Eu acho que vocês vão meio que questionar, porque, primeiro, eu escolhi esses dois últimos porque foram os dois livros que me marcaram profundamente. Eu acho que é uma escolha muito mais pessoal do que todos esses outros. Eu acho que ficaram nesse top aí 1 e 2, esses dois livros, tá? O segundo é Só Garoto, da Patti Smith. Eu amei demais. Até hoje considero um dos meus favoritos da vida ali. Gosto demais desse livro, a forma como a Patti Smith conta a sua trajetória, que claro, né, aqui com seu parceiro, que também descobriu que tinha a AIDS na época, que era o surgimento do boom da AIDS ali nos Estados Unidos. A gente acompanha aqui também toda essa trajetória. É uma doença que era desconhecida e foi cada vez contaminando mais e mais gente. Então a gente vai acompanhar aqui a história dele, a história dela, a história do surgimento, né, desse sonho de ser uma grande artista, uma grande cantora. Eu gosto demais desse livro, então por isso que ele ficou em segundo lugar. Agora o primeiro lugar
É um livro que me marcou muito profundamente, principalmente essa questão da minha vivência, da minha experiência, de quem eu sou. É O Fim de Ed, do Edward Luce. Gente, esse livro é chocante. Ele é muito atual. Ele foi lançado em 2014, mas ele não deixa de ser atual. Porque o que o Edward escreveu aqui reverbera constantemente. Aqui ele vai contar, né, uma espécie de autobiografia, eu acho que muito traçado naquela autoficção. Ele é muito, a escrita dele é muito parecida com a da Annie Ernaux, né, a Annie Ernaux que ganhou recentemente o Nobel de Literatura. Aqui vai contar a história dele, né, ele vai contar desde ali da sua infância, a descoberta da sua homossexualidade, das suas experiências sexuais, mas também o preconceito, porque primeiro ele nasceu e viveu ali a sua infância, ainda a sua adolescência, em uma pequena cidade no interior da França. Então, era um lugar muito conservador, um lugar operário, né? O pai extremamente violento, bastante preconceituoso, a sociedade ali preconceituosa. Então, foi difícil para ele todo o preconceito que ele passou. Eu acho que todos os meninos gays que leram esse livro vai sentir essa conexão gigantesca com essa história. Primeiro porque o que o Eduardo passou aqui, né, com tudo que ele contou, muitos passaram também. Então, vale muito a pena a leitura desse livro. É um livro impactante do início ao fim. E a escrita desse autor, gente, é uma coisa assim muito, muito, muito interessante. Eu gosto demais. E é muito magnético, sabe? Vale a pena demais. Então, esses são os 10 livros que, na minha opinião, são os melhores até então do século XXI. Ainda tem muito tempo aí para frente, pode mudar, né? Mas eu quero trazer um plus. Sim, 3 livros que eu queria colocar nesse top 10, mas não coube. Então, mas eu quero trazer aqui para vocês, tá? Porque eu gosto demais desses 3 livros. Eu vou começar com Elantris, do Brandon Sanderson, que é um livraço, foi meu primeiro contato com o Brandon Sanderson, que vai contar a história de Elantris, essa cidade maravilhosa, grandiosa, é uma coisa apoteótica, cheio de magia, coisa maravilhosa. Tinha pessoas que iam para essa cidade em busca de cura, em busca de liberdade, em busca de uma vida, né? E de transformação. Mas depois tudo acontece, tudo se transforma e coisas estranhas acontecem. Enfim, eu espero que esse livro seja relançado aqui no Brasil. Ele tinha sido lançado aqui no Brasil há muitos anos atrás pela editora Leia. E agora não temos mais, né? Mas temos fé aí que possa ser que aconteça o lançamento, porque a editora Trama está lançando muita coisa do Brandon Sanderson. Inclusive já tem livro novo aí em pré-venda, então quem sabe, né? E aí eu trouxe mais um outro, que é A Arte da Fuga, que eu queria também colocar nesse top 10. A Arte da Fuga, do Jonathan Friedland, gosto demais. Minha surpresa o ano passado, esse livro, porque vai contar a história, né, desse homem, que foi um dos únicos que conseguiu fugir de Auschwitz, e ele estudou bem essa fuga, porque diversas pessoas tentaram fugir desse lugar, mas não tiveram êxito. E aí ele estudou muito, muito, muito profundamente. Ele teve uma oportunidade e conseguiu fugir. E aqui ele vai contar essa história maravilhosa, tá? Foi lançado ano passado pela editora Intrínseca. E por fim, esse eu queria ter colocado também no top, que é O Acontecimento, da Annie Ernaux. Esse livro é o acontecimento mesmo, porque eu gosto demais da Annie Ernaux, e sobretudo esse livro. Foi meu primeiro contato com a autora, então eu super recomendo essa história, porque primeiro, é uma autobiografia, a gente vai acompanhar aqui a história da Annie Ernaux e o que aconteceu com ela, esse grande evento na vida dela, então vale muito a pena essa leitura. Tem vídeo aqui no canal, tá? Tanto desse quanto esse aqui. Vou deixar aqui nos cards, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, dá like. Se gostou, dá like. Enfim, essa foi a minha lista, de forma muito sincera, dos que eu li, dos que eu acho que me marcaram. Então, é uma lista bastante pessoal, mas vocês podem aí pegar essas informações e para ler algum desses, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E olha, tô de olho, tá?